Boa noite, senhores. Estou aí no meu 7º dia de quarentena, me divertindo bastante aqui nesse quarto. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu resolvi fazer um Telegram. O link para o grupo está aí embaixo. Eu resolvi fazer isso porque algumas pessoas me deram alguns bons argumentos. Tem uma chance, não sei quão alta, de que em algum momento esse canal seja derrubado, baseado nas coisas que eu costumo falar. Então é bom ter um local alternativo para a gente compartilhar coisas e também para ter um contato mais direto com vocês. Alguns de vocês mandaram alguns e-mails e é mais fácil responder por áudio no Telegram algumas questões que às vezes são convergentes do que ficar respondendo um e-mail um por um, que às vezes são repetidos, né? Então, estou tentando postar algumas coisas interessantes, engraçadas aí, geralmente relacionadas à ciência ou catolicismo. Mas é isso. Então, quem quiser entrar no grupo, o link está aí embaixo. Hoje eu queria bater um papo com vocês. Eu não posso me estender muito em coisas de ciência, porque eu não estou com o meu quadro branco aqui. Eu queria conversar sobre essa questão de religião e ciência, não é? Quando eu era ateu, eu lembro que toda vez que eu encontrava um dos meus colegas de graduação que era religioso, eu sempre ficava embasbacado, né? Perguntava como é que você consegue ser cientista e cristão, por exemplo, ao mesmo tempo, né? Como é que você consegue fazer sua ciência? Eu achava incompatível. Parte disso era por causa da arrogância, não é? Você começa a achar que ateus são pessoas mais inteligentes, que eles não precisam desse Deus aí, Deus das lacunas que as pessoas se ancoram, e portanto você também acha que cientistas são pessoas super inteligentes, logo eles vão, em sua grande maioria, ser ateus. Existe uma verdade nisso, em que na alta academia existe uma grande porcentagem de cientistas que são ateus, né? Comparado com a média da população, é bem desproporcional. Contrário do que muitos acham, isso não se dá porque eles são mais inteligentes ou porque a ciência necessariamente afasta você de Deus, não é? Que é exatamente o tema desse vídeo. Como já dizia Pasteur, um pouco de ciência te afasta de Deus, muito de ciência te traz mais próximo a Ele, não é? Então, na minha opinião, esse autoateísmo na ciência, ele se dá por causa do materialismo e do reducionismo, que acabou se tornando parte da metodologia ou da metafísica científica. Começou ali, principalmente com Descartes e Newton, nós já falamos sobre isso. E principalmente na minha área de biologia, por causa da evolução, que nós vamos falar sobre isso em outro momento, que acaba necessariamente levando a um ateísmo, né? Então, hoje em dia se tem essa noção que a ciência e a religião, elas estão necessariamente em conflitos, não é? A ciência está aí tentando explicar o mundo, a realidade, e a teologia, a religião, atrasada como é, sempre tenta bloquear aí o avanço da ciência, porque, de acordo com essas pessoas, quanto mais da natureza você compreende, menos espaço haverá para a religião, né? Porque eles acham que a religião existe para preencher buracos no conhecimento, né? Bom, isso é uma ideia extremamente estúpida, né? De certo, algumas religiões pagãs de tribos primitivas, elas podem funcionar dessa forma, não é? Você não compreende o que é um raio, você não compreende o que é o sol, aí você atribui a esses fenômenos ou objetos uma divindade, e à medida que você vai conhecendo melhor esses fenômenos e objetos, essas divindades perdem o sentido de existência. Então, certamente para uma tribo amazônica, talvez essa crítica aí do Deus das lacunas seria uma boa crítica.
Agora, para o catolicismo isso é um absurdo, não é? O Deus cristão, ele não preenche buracos. Independente do quanto você tentar conhecer aí do universo, para que cada uma desses objetos, substâncias, como queira defini-los, para eles existirem, eles precisam primeiro ser criados, e segundo, eles precisam ser mantidos em existência, porque eles são contingentes, e se não fosse Deus continuamente mantendo eles em ser, em existência, eles seriam aniquilados. Então, é uma tolice achar que o cristão, né, está preocupado com a ciência apagar o Deus dele, não é? Porque até a nossa capacidade de fazer ciência ela é dependente da existência de Deus, não só porque ele nos mantém em existência, mas porque ele, por ser um intelecto, por ele ser ordem e perfeição, ele criou um universo que é ordenado, né? Então aí está o grande argumento. A ciência, inclusive, ela se desenvolveu na Europa, não foi na Ásia, não foi na África, não foi nas tribos americanas. Ela se desenvolveu na Europa porque o catolicismo ali estava presente, né? Então, por que eu digo isso? Porque os próprios historiadores, isso aí já é bem aceito até entre os historiadores ateus, né? Que o escolasticismo, a religião católica, ela sempre estimulou o conhecimento, ela criou as universidades, ela estimulava a busca, e parte disso é exatamente porque quando se acredita num Deus bom e num Deus que cria ordem, que é logos, que é inteligência, então é natural, primeiro, confiar na sua razão, né? Porque essa razão ela foi criada por Deus e ela é ordenada, ela é capaz de conhecer a realidade, ela não vai nos enganar. Então há um estímulo natural de buscar conhecer o mundo. Nós sabemos que o mundo, né, o livro da natureza, ele não pode entrar em contradição com o livro da Bíblia, da Revelação. Então há um estímulo, né, enquanto católico, para que conheçamos o mundo, porque esse mundo foi criado por Deus e através do mundo nós podemos conhecer mais sobre Deus. E há essa expectativa da ordem, que é imprescindível para que a ciência seja possível. Se o universo fosse desordenado, se ele não tivesse causa e efeito, seria impossível qualquer tipo de medida, não é? Então, exatamente por isso que a ciência moderna ela surge, então, ali no fim da Idade Média e na Europa, não é? Então, é um absurdo achar, então, que a religião católica, pelo menos, está em contradição com a ciência. Pelo contrário, a religião católica ela nos estimula a compreender a natureza, por várias razões, e nos dá a segurança de que os nossos sentidos são acurados, né, que eles não nos iludem. O que não pode ser dito, por exemplo, da própria metafísica que a ciência moderna se ancora, não é? Se os cientistas realmente levassem a sério as suas conclusões a respeito do mundo, por exemplo, de que somos apenas átomos batendo no espaço, conglomerado de átomos, ou que evoluímos a partir da matéria inanimada por processos materialistas, então não haveria, primeiro, a menor razão para se esperar que o mundo e o universo eles seja ordenado, porque é um universo que surge da desordem, que surge ao acaso, a probabilidade que esse universo será ordenado é basicamente impossível, né? Mesmo que você postule aí ad hoc múltiplos universos, mas mais importante, não há razão nenhuma para você achar que a sua inteligência ela é capaz de conhecer a verdade, não é? Porque primeiro que o processo evolucionista não jamais conseguiria explicar algo tão complexo e ordenado como um cérebro, quanto menos o intelecto, que é algo imaterial, que jamais poderia ter evoluído por processos naturais. Mas não somente isso, se o nosso intelecto, porventura,
seja lá o que ele fosse, tivesse evoluído por causas cegas, então não haveria a menor razão para nós confiarmos nas nossas conclusões, porque a natureza não está preocupada com verdade, não há vantagem adaptativa em conhecer a verdade, não é? Mandar homem para o espaço, colonizar o fundo investigar o fundo do oceano com, sei lá, tecnologia avançadíssima, não aumenta o seu potencial reprodutivo, então isso aí é irrelevante para a seleção natural, não é? Então veja que, na verdade, é o que você aprende, né? Que a ciência, que a religião é uma ameaça para a ciência porque quer bloqueá-la e impedir o seu avanço, etc., é exatamente o contrário, não é? A ciência, quando utilizada da forma incorreta, com pressuposições incorretas, ela leva exatamente a uma desconfiança dos seus próprios sentidos, a uma animalização do homem, né, completa. O homem passa a ser somente um animal, não muito melhor do que os outros, ela destrói a moralidade, etc. Mas isso, como eu disse, isso vai depender, obviamente, das suas pressuposições. Isso não é algo inerente da ciência. Uma boa ciência é uma ciência que respeita o seu magistério, né? Que respeita os seus limites. Não há um problema intrínseco do método empírico que a ciência utiliza. O que há é um problema quando os limites da ciência não é reconhecido e a ciência começa a invadir outras disciplinas e começa a fazer postulados filosóficos ou às vezes até mesmo teológicos, ainda que bem disfarçados, sem que os cientistas até percebam isso. Então, a ideia, por exemplo, de Stephen Gould, que a ciência, a religião são magistérios completamente separados e, portanto, nunca podem entrar em conflitos, porque eles lidam com coisas diferentes, isso também está errado, não é? Obviamente que a ciência, a filosofia e a teologia, elas têm a sua área específica, mas elas se sobrepõem, não é? É impossível você fazer ciência sem pressuposições metafísicas, não é? E a verdade revelada, ela tem uma importância ontológica, por assim dizer, maior do que todas as outras duas, não é? Não há verdade mais certa do que aquela nos dada diretamente por Deus, porque Deus não pode mentir, então aquilo ali você tem 100% de confiança, enquanto que as verdades, por assim dizer, que nós aprendemos através da experiência, do método empírico, elas são aproximações. Então é basicamente esse o meu ponto. Por exemplo, quando eu me tornei católico, eu me tornei um cientista muito melhor, porque enquanto ateu eu estava extrapolando o magistério da ciência e chegando a conclusões teológicas e filosóficas sem perceber, não é? Então, ao me tornar católico, abraçar Deus, eu comecei a enxergar a natureza de uma forma muito mais correta, né? Que os seres, por exemplo, são ordenados, eles têm um fim, eles têm causas finais, são reais na natureza, que eu não devo, por exemplo, esperar que a vasta maior parte do ser seja uma bagunça, pelo contrário, que eu devo esperar que o ser como um todo ele é funcional. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre isso em um vídeo separado, mas os evolucionistas sempre acharam que a vasta maioria do DNA era lixo, porque é uma previsão da teoria deles, não é? Com o tempo, mutações vão acumulando, então se esperaria que o seu genoma, a maior parte dele fosse acúmulo dessas mutações ou genes que perderam a função ao longo do tempo. E isso te faz, essa conclusão errônea a respeito da realidade, ela atrasou a ciência por muito tempo, por décadas. Que hoje nós sabemos que esse DNA que não codifica proteína, ele não é lixo, pelo contrário. Ele tem funções importantíssimas que não estão necessariamente relacionadas a codificar uma proteína. Então, essa é uma maneira de mostrar que geralmente é o oposto, né? A ciência, quando levada dogmaticamente, quando se torna uma religião, que é o que nós vemos hoje, eu fiz um vídeo sobre isso, do cientismo ou cientificismo, ela fica cega, gera previsões completamente errôneas e
e causam mal à sociedade gigantesco, né? Veja aí o que esses cientistas hoje em dia defendem a respeito da moralidade, por exemplo, né? Que pode abortar, pode fazer X e Y, etc. Então, para finalizar, é isso. Queria dizer, então, que a religião católica, ela não está em confronto com a ciência, pelo contrário, ela informa uma boa ciência, ela nos dá confiança que podemos fazer ciência, que encontraremos causas e efeitos, que aprenderemos coisas reais sobre o mundo, mas que, obviamente, algumas outras religiões, como as primitivas, ou até mesmo, por exemplo, o islamismo, que acredita que Deus praticamente causa tudo diretamente, que não há causalidade secundária. Então, certamente uma religião dessa que acha que Deus causa até a chama que você está acendendo, né? Não de uma forma de manter em existência, mas literalmente causando, e que ninguém causa ninguém, nenhum bicho, nada causa nada, só Deus. Então, certamente, numa cultura dessa haverá pouco estímulo para se estudar ciência, porque você não está na cabeça de Deus, então você não sabe se Deus vai mudar de ideia, se Deus vai fazer aquilo. Então se espera que haja uma constância das leis naturais e dos fenômenos, porque Deus pode a qualquer momento fazer algo fora do padrão. Então essa é uma das razões pelas quais a ciência não avançou nesses países muçulmanos, né? Eles estão ainda na idade do bronze aí, estou exagerando, óbvio, mas, né, eles não avançaram. O que é uma pena, porque no passado distante eles fizeram muitas coisas importantes, né? Para álgebra, para matemática, etc. Então, dependendo da sua religião, sim, ela vai entrar em conflito com a ciência, mas o catolicismo não entra. E então não se deixe iludir por isso. Não fique intimidado pelo fato de que muitos cientistas são ateus. Eles não são ateus porque eles são cientistas. Eles são ateus porque eles abraçaram o materialismo e o reducionismo, que hoje em dia está muito correlacionado com o método científico. E é isso. Não se desestimule, não se sinta estúpido. Pelo contrário, tenha confiança nesse intelecto maravilhoso que Deus te deu. Encontre a beleza que existe no mundo. E eu tenho certeza que, enquanto católico, você será um cientista muito melhor, com muitos insights bons e corretos a respeito do mundo, do que se você fosse um ateu materialista. Então, fiquem com Deus e até a próxima.